Fala, seguidores do Brother das Exatas, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando com vocês o conteúdo de movimento uniforme, isso sim. E dentro do conteúdo de movimento uniforme a gente vai falar muito de velocidade média, tá bom? Olha só, movimento uniforme é o movimento de um móvel qualquer que percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Por exemplo, eu tenho um móvel que ele está na posição de 2 metros e ele passa para uma posição de 4 metros. Tá? Quantos metros ele caminhou? 2. Suponha que ele faça isso em 2 segundos. Tá bom? Depois o móvel está na posição de 4 metros e depois ele passa para uma posição de 6 metros. Tá bom? Então olha só, de 4 para 6, quantos metros ele andou? 2 metros. Suponha que ele caminhou isso em 2 segundos. Então, se ele caminha distâncias iguais, em intervalos de tempos iguais, isso é movimento uniforme, tá bom? E a velocidade média? Como é que a gente acha essa velocidade? Bem simples, gente. A velocidade é a divisão da distância pelo tempo. Para simplificar a nossa vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a velocidade de V, a distância D e o tempo T. Vem para cá, um exemplo bem básico. Vamos supor que o cara saiu de 4 para 6 metros. Qual foi a distância percorrida dele? 2 metros. O tempo gasto foi 2 segundos. Então, ó, dividindo 2 dividido por 2, 1. Metros dividido por segundos fica metros por segundos. Então, a velocidade desse cara é 1 metro por segundo, tá bom? No movimento uniforme, a velocidade é sempre constante, pessoal. Ela não varia, tá bom? Vamos lá para os nossos exercícios. Questão 1. No edifício alto com vários pavimentos, um elevador sobe com velocidade constante de 0,4 metros por segundo. Sabe-se que cada pavimento possui 2,5 metros de altura. No instante t igual a 0, o piso do elevador em movimento se encontra a 2,2 metros do solo. Portanto, em tal altura, o piso do elevador passa pelo andar térreo do prédio. No instante t igual a 20 segundos, o piso do elevador passará pelo, letra A, terceiro andar, letra B, quarto andar, letra C, quinto andar, letra D, sexto andar, letra E, sétimo andar. Vamos lá para a solução da nossa primeira questão, tá? A questão diz o seguinte para vocês. Tem um prédio, tá? Esse prédio aqui, ele possui em característica comum que um andar tem uma altura de 2,5 metros. Aí você tem inicialmente um elevador, tá? Um elevador que o piso dele inicialmente está a uma altura de 2,2 metros. Ao passar de 20 segundos, qual é o andar que o piso desse elevador se encontrará? Tá ok? Essa é a pergunta da questão. Ele diz que o elevador percorre o percurso todo com uma velocidade constante de 0,4 metros por segundo. E o tempo dessa viagem é 20 segundos, tá ok? Então veja só, você vai atacar aqui na fórmula da velocidade média. Velocidade média é a divisão da distância pelo tempo, isso mesmo. Olha só, mas nós estamos preocupados em encontrar o valor da distância aqui nessa questão. Então você vai isolar a distância e vai fazer a multiplicação da velocidade vezes o tempo. É uma nova fórmula, ou seja, distância é a velocidade vezes o tempo, Deus vê tudo. Tá? Um macete para você lembrar da questão. A velocidade do elevador é quanto? 0,4 metros por segundo. O tempo da viagem, 20 segundos. Multiplicando os dois, eu vou ter uma distância percorrida de 8 metros. Então vem para cá. Inicialmente, o elevador estava a uma altura de 2,2 metros, ok? Ao passar de 20 segundos, ele percorreu quantos metros a mais? 8 metros. O piso do elevador percorreu isso. Então, olha só. Se ele tinha uma altura inicial de 2,2, com mais 8 metros, significa que ele alcançou
Quanto? Uma altura de quanto no final? 10,2 metros. Você tem que somar 8 mais 2,2, a altura final. Olha só. Então agora a gente vai para uma regra de 3 básica só para finalizar a questão e encontrar. A uma altura de 10,2 metros corresponde a que andar, tá ok? Olha só. No primeiro andar, a altura é 2,5 metros. E uma altura de 10,2 metros corresponde a que andar. Vou chamar de quê? X, tá ok? Então vou fazer meio pelos extremos. Eu vou ter 2,5 vezes x, 2,5x. 1 vezes 10,2 dá 10,2. Então significa que o x é igual a 10,2 dividido por 2,5. 10,2 dividido por 2,5 é 4,08. Espera aí, você já ouviu algum andar de um prédio 4,08? Não, mas você já ouviu falar do quarto andar, não já? Se sim, então está aqui a nossa resposta. No final do percurso, o piso do elevador se encontra no quarto andar. Questão 2. Uma menina, segurando uma bola de tênis, corre com velocidade constante de módulo igual a 10,8 km por hora, em trajetória retilínea, numa quadra plana e horizontal. Num certo instante, a menina, com o braço esticado horizontalmente ao lado do corpo, sem alterar o seu estado de movimento, solta a bola, que leva 0,5 segundos para atingir o solo. As distâncias SM e SB percorridas, respectivamente, pela menina e pela bola na direção horizontal, entre o instante em que a menina soltou a bola, t igual a 0 segundos, e o instante, t 0,5 segundos, vale. Letra A. Distância para a menina, 1,25 metros. E distância para a bola, 0 metros. Letra B. Distância para a menina 1,25 metros e distância para a bola 1,5 metros. Letra C. Distância para a menina 1,5 metros e distância para a bola 0 metros. Letra D. Distância para a menina 1,5 metros e distância para a bola 1,5 metros. Letra E. Distância para a menina 1,5 metros e distância para a bola 1,5 metros. Então, pessoal, vamos lá para a solução da nossa segunda questão, ok? Olha só, ele disse que tem uma pessoa carregando uma bola, tá? E essa pessoa está caminhando com uma velocidade de 10,8 km por hora, tá? Se a bola está na mão dessa pessoa e essa pessoa está caminhando, olha só, a bola terá a mesma velocidade que a pessoa, tá ok? Veja só, se eu estou trabalhando sem resistência do ar, sem essas coisas, e eu solto a bola simplesmente ela não cai no chão para uma pessoa que está sentada olhando o seu movimento. A bola ainda caminha para frente, mas caminha para frente com que velocidade? A mesma velocidade com que a pessoa está caminhando, 10,8 km por hora. Tá? Olha só. Ele quer saber a distância percorrida após 0,5 segundos, ou seja, a mesma distância percorrida para a pessoa que estava segurando a bola é a mesma distância percorrida por essa bola. Por quê? Porque ambos iam ter a mesma velocidade inicial, uma velocidade toda do percurso, já que a gente está falando de movimento com velocidade constante. Então, se eu encontro a distância percorrida por uma, eu estou encontrando a distância percorrida da outra. Vai dar o mesmo resultado, tá? Então, novamente, nós vamos lá para a fórmula da velocidade média. Velocidade média é a distância pelo tempo, ok? E olha só, isolando aqui a distância, eu vou ter que a distância é a multiplicação da velocidade vezes o tempo. Agora aqui nós encontramos um probleminha, certo? Mas é fácil de se resolver. A nossa velocidade está em quilômetros por hora. E o nosso tempo está em segundos. Isso não pode acontecer. Porque esse carinha daqui representa a unidade do tempo correspondente à velocidade. Aqui eu tenho horas e aqui eu tenho segundos. Então isso não pode acontecer.
que é que você vai fazer? Você vai aprender a converter a unidade de velocidade. Olha só, macete básico. Se eu tenho a velocidade em metros por segundo, essa sim é interessante porque o nosso tempo está em segundos e a velocidade teria a unidade do tempo correspondente, segundos. Se eu tenho metros por segundo e quero transformar a velocidade em quilômetros por hora, eu vou multiplicar o valor da velocidade, o valor numérico, por 3,6. Se eu quero transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir o valor da velocidade por 3,6. Então significa o quê? Que essa parte aqui abaixo que é interessante para a gente. Porque nós vamos transformar a nossa velocidade em metros por segundo e aí sim dá para trabalhar os valores da questão, porque as unidades vão estar batendo, tá? Então vamos lá. Eu tenho a velocidade de 10,8 km por hora e quero converter em metros por segundo. Então eu divido o valor por 3,6. Eu vou dividir 10,8 por 3,6, eu vou encontrar uma velocidade de 3 metros por segundo. Pronto, ficou muito fácil. Vou utilizar essa parte aqui da equação agora. Distância é a velocidade vezes o tempo. Então vamos lá. Distância eu quero encontrar. A velocidade em metros por segundo é 3 metros por segundo. E o tempo foi 0,5 segundos. Então, 3 vezes 0,5 dá 1,5 metros. Significa o quê? Que a distância percorrida, tanto pela bola e tanto pela pessoa que estava segurando a bola, durante o intervalo de 0,5 segundos é 1,5 metros. Na nossa questão, corresponde à alternativa letra E. Questão 3. Uma família viaja de carro com velocidade constante de 100 km por hora durante 2 horas. Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais 1h30 com velocidade constante de 80 km por hora. A velocidade média do carro durante toda a viagem foi de: letra A, 80 km por hora, letra B, 100 km por hora, letra C, 120 km por hora, letra D, 140 km por hora ou letra E, 150 km por hora. Vamos lá para a solução da nossa terceira questão, ok? A nossa terceira questão diz o seguinte, tá? Que inicialmente uma família viaja em um carro com uma velocidade de 100 km por hora durante 2 horas. Bom, em sequência eles param o carro em algum local por 30 minutos, meia hora. Se eu falo meia hora, gente, meia hora, eu escrevo como de forma matemática? 1/2 ou 0,5 de 1 hora, tá ok? Tem-se comparado por 0,5 de 1 hora, meia hora, e depois eles continuam a viagem com uma velocidade de 80 km por hora, porém o tempo desse terceiro percurso é 1h30. 1,5. Como é que eu escrevo isso de forma matemática? 1,5 de 1 hora, tá? Olha só, ele quer saber a velocidade média total desse percurso. Então, quando se tem uma situação assim, você vai ter que separar a questão em 3 etapas, como foi feito aqui, e daí você vai calcular essa velocidade média total. Vamos lá, com calma. Primeiro, você vai encontrar a distância percorrida em cada uma das etapas. Vem para cá para a primeira etapa, tá? A primeira etapa, você vai encontrar a distância percorrida, vai ser como? Velocidade, que é 100, vezes a distância, que é 2. 100 vezes 2 dá 200 km percorridos. Na segunda etapa, o veículo ficou parado. Se ficou parado, significa o quê? Que ele não percorreu nenhuma distância. Tudo bem? Tá ali. Na terceira etapa, você vai calcular a distância percorrida. A distância percorrida vai ser 80 km por hora, que é a velocidade, vezes o tempo com que o carro gastou para percorrer essa distância. 1,5 de 1 hora, 1h30. Então, 80 vezes 1,5 dá 120 km. Olha só. Para eu calcular a velocidade média total, eu vou ter que utilizar a distância total percorrida, que é essa parte daqui,
200 mais 120, sobre, dividido pelo tempo total da viagem, que foi 2 horas mais meia hora, 2 da primeira etapa, mais meia hora da segunda etapa, mais 1,5 de uma hora da terceira etapa. Então, ó, somando os três, colocando aqui embaixo, eu vou ter 4. E aqui em cima eu vou ter 200 mais 120, 320. Se eu divido agora 320 dividido por 4, eu vou ter uma velocidade média igual a 80 km por hora.